Boa noite, meninos. Vamos para mais uma aula. Não deixe de fazer os exercícios. Vou colocar tudo para o final do mês, porque na próxima aula a gente vai ter uma aula um pouco mais extensa, então não deixe acumular. Vamos lá. As explicações que antecederam a sociologia. Nesta aula, iremos entender como as sociedades explicavam os fenômenos sociais antes da sociologia existir como ciência, pois veremos que a sociologia surge no momento histórico em que a sociedade europeia passava por uma crise social. Então, se eu perguntar na prova em que momento social, que momento histórico a sociedade passava quando surgiu a sociologia, ela passava por uma crise social europeia. Vamos ao conceito de sociologia. Sociologia é a ciência social que estuda as relações sociais e as formas de associação de seres humanos. Se vocês lembrarem disso aqui, para mim tá ótimo. Considerando as interações que ocorrem na vida da sociedade. A sociologia estuda os grupos sociais, a divisão da sociedade em camadas, isso é muito importante, ou classes sociais. A mobilidade social, os processos de mudança, cooperação, competição e conflito que ocorrem nas sociedades. Gente, eu peço desculpa da minha dicção, que eu tô com a boca anestesiada, que eu fui no dentista. Os períodos históricos. Vamos lá. Desde a antiguidade existia a preocupação em entender como a sociedade funcionava. Entender como os seres humanos se relacionavam e o que determinava esses relacionamentos era um desafio importante. Entre a idade moderna e a contemporânea, né? O que é esse período? Compreende o espaço de tempo que vai da Revolução Francesa em 1789 até nos nossos dias. A gente vive a era contemporânea, né? Muitos acontecimentos históricos trouxeram grandes mudanças para o pensamento social e para a vida em sociedade. Duas grandes revoluções da história da humanidade contribuíram para essas mudanças. Primeiro, Revolução Francesa, com a formação da República, e em segundo, a Revolução Industrial na Inglaterra, com a criação do motor a vapor e a combustão. Imagine as mudanças na vida das pessoas que antes da Revolução Francesa dependia totalmente de um senhor, que era o feudalismo, né, o dono da terra. Com a República, essas pessoas passam a ser cidadãos com responsabilidade pelo funcionamento da cidade, pelo menos teoricamente. Vamos fazer aqui um parêntese para que você possa relembrar o que foi exatamente a Revolução Francesa. Vamos lá. Para a gente entender por que a Revolução Francesa foi tão importante para a sociologia. Esse é o quadro, né? Guiando o Povo, de 1831, representando a Revolução Francesa, que foi em 1789. Vamos lá. A situação social era tão grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas, com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia comandada pelo rei Luís XIV. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. A queda da Bastilha, em 14 de setembro de 1789, marca o início do processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia francesa. Então, derrubando a Bastilha, eles simbolicamente estavam derrubando a monarquia francesa. O lema dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, eu não sei falar igualdade em francês, e fraternité, que era o lema deles. Pois ele resumia muito bem os desejos do terceiro estado francês. Durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza deixou a França. Desculpa, gente. Grande parte da nobreza deixou a França. Porém, a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. Presos, os integrantes da monarquia, entre eles o rei Luís XIV e sua esposa Maria Antonieta, foram guilhotinados, mortos na guilhotina em 1793. O clero, né, que era a Igreja Católica,
também não saiu impune, pois os bens da igreja foram confiscados durante a Revolução. No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais da época do feudalismo que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Gente, essa declaração ela foi tão importante que ela é usada até hoje. Embasa muitas leis. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Agora que a gente já recordou o que foi a Revolução Francesa, vamos recordar o que foi a Revolução Industrial. E depois, a Revolução Industrial na Inglaterra, de camponeses que trabalhavam a terra com as suas próprias ferramentas. Essas pessoas passaram a ser operários de fábricas, que sem ferramentas só lhe restava vender a força de trabalho a um patrão. Agora é a vez de relembrar o que foi exatamente a Revolução Industrial. O sistema capitalista, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, mais perto, enquanto forma específica de se ordenar as relações no campo socioeconômico, ganhou suas feições mais claras quando, durante o século XVI, as práticas mercantis, o que são práticas mercantis, gente? As práticas de comércio se fixaram no mundo europeu. Dotadas de colônias espalhadas pelo mundo, principalmente em solo americano, essas nações acumulavam riquezas com a prática do comércio. Na especificidade de seu contexto, observaremos que a história britânica contou uma série de experiências que fez dela o primeiro dos países a transformar as feições do capitalismo mercantilista. Entre tais transformações históricas, podemos destacar o vanguardismo de suas políticas liberais, o incentivo do desenvolvimento da economia burguesa, que eram os comerciantes, e um conjunto de inovações tecnológicas que colocaram a Inglaterra à frente do processo hoje conhecido como Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a qualidade das relações de trabalho no ambiente manufatureiro se transformou sensivelmente. Antes, os artesãos se agrupavam em um ambiente da corporação de ofício para produzirem os produtos manufaturados. Todos os artesãos dominavam integralmente as etapas de todo o processo de produção de um determinado produto. Dessa forma, o trabalhador era ciente do valor, do tempo gasto e da habilidade requerida na fabricação de um certo produto. Ou seja, ele sabia qual o valor do bem por ele produzido. Então, vocês entenderem esse parágrafo, gente, é muito importante. O artesão, antes da Revolução Industrial, ele fazia tudo. Se ele fosse fazer um sapato, ele fazia tudo. A sola, cortava o couro, pregava os rebites, o prego. Então, ele sabia o preço de tudo. Isso mudou. As inovações tecnológicas oferecidas, principalmente a partir do século XVIII, proporcionaram maior velocidade ao processo de transformações da matéria-prima. Novas máquinas automatizadas, geralmente movidas pela tecnologia do motor a vapor, foram responsáveis por esse tipo de melhoria. No entanto, além de acelerar os processos e reduzir custos, as máquinas também transformaram as relações de trabalho no meio fabril das fábricas. Os trabalhos passaram por um processo de quê? De especialização da mão de obra. Assim, só tinham responsabilidade e domínio sobre uma única parte do processo industrial. Por exemplo, para fazer o sapato, tinha gente que ficava só por conta de cortar o couro, outros só para preparar a sola, outros só para passar a cola. Dessa maneira, o trabalhador não tinha mais ciência do valor da riqueza por ele produzida. Ele passou a receber um salário pelo qual era pago para exercer uma determinada função, que nem sempre correspondia ao valor daquilo que ele era capaz de produzir. Esse tipo de mudança também só foi possível porque a própria formação de uma classe burguesa, munida de um grande acúmulo de capitais, começou a controlar os meios de produção da economia. Guarde essa palavra. Meios de produção. A gente vai falar muito sobre ela. Foram mudanças muito fortes e tudo isso repercutiu drasticamente na maneira como as pessoas viviam e como se relacionavam uma com as outras.
Aí chegou a sociologia. Enfim. As sociedades foram transformando-se em estruturas muito complexas e para isso era necessário que existisse uma ciência. A sociologia era uma ciência capaz de entender o que se passava. Na França surge então um filósofo com a ideia de criar uma nova ciência. Nota sobre o criador da sociologia. É o Auguste Comte, é francês. Comte, cujo nome completo era, nem sei pronunciar, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Acredito que seja assim, gente. Meu francês é muito ruim. Nasceu em 19 de janeiro de 1798 em Montpellier. Não, isso é francês, eu tô falando como se fosse inglês. Deve ser Montpellier, acredito eu. E faleceu em 5 de setembro de 1857 em Paris. Filósofo e autoproclamado líder religioso, deu à ciência da sociologia seu nome e estabeleceu a nova disciplina de uma forma sistemática. Ele que chamou a sociologia de sociologia. Auguste Comte, filósofo e professor de uma universidade na França, se dedicou a estudar a sociologia como uma ciência, chamada até aqui de física social. Então, antes da sociologia chamar ciência, ela era chamada de física social. Só mais tarde, no século XIX, mais precisamente no ano de 1839, é que Auguste Comte vai chamar a ciência de sociologia, que significa societas, do latim sociedade e logos do grego estudo, razão. Auguste Comte interessou-se em transformar a sociologia em ciência porque a sociedade daquela época estava passando por transformações muito grandes. A Europa deixava um sistema, quer dizer, um modo de viver e produzir para iniciar outro. Isso significa dizer que ela deixava o feudalismo, né, que era aquele sistema econômico baseado nas terras, que tinha o seu senhor feudal, para entrar no capitalismo, que é o sistema econômico baseado no capital, no dinheiro. Uma breve análise do capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico surgido na Europa nos séculos 16 e 17. O capitalismo recebeu da Revolução Industrial um estímulo fundamental para seu desenvolvimento. Suas bases fundamentais são a propriedade privada e a existência de um mercado com transações monetárias. Isso significa, por exemplo, que no sistema capitalista, as fábricas, lojas, escolas, hospitais podem pertencer a empresários e não ao Estado. Além disso, a produção e a distribuição das riquezas são determinadas pelo mercado, o que significa que os preços são definidos pela chamada lei da oferta e da procura. Muito importante, grave isso também. A gente depois vai assistir até um documentário sobre o capitalismo. De maneira geral, podemos dizer que o funcionamento do capitalismo seria: o proprietário da empresa, o capitalista, compra a força de trabalho dos outros trabalhadores para produzir bens que, uma vez comercializados, lhe permitem recuperar o capital investido e obter um excedente, que é o lucro. Gravem esse parágrafo. É um resumo do capitalismo. De maneira geral, podemos dizer que o funcionamento do capitalismo seria: primeiro, o proprietário da empresa, que é o capitalista, compra a força de trabalho de nós, trabalhadores, para produzir bens que, uma vez vendidos, lhe permite recuperar o dinheiro investido, ou seja, obtém lucro. Foram mudanças muito fortes e tudo isso repercutiu drasticamente na maneira como as pessoas viviam e como se relacionavam umas com as outras. As sociedades foram transformando-se em estruturas muito complexas e para isso era necessário que existisse uma ciência capaz de entender o que se passava. E é dessa forma que surge, tcharam, a sociologia. Resumo: vimos nessa aula que a sociologia nasce num momento de crise social, a gente falou lá em cima, quando a sociedade está vivendo grandes mudanças e como as revoluções francesa e industrial vão contribuir para a chegada de um novo sistema econômico, o capitalismo que a gente vive até hoje. Agora já deu para entender um pouco mais. Após nosso estudo, você consegue explicar como nasceu a necessidade do surgimento da sociologia? Mais uma tarefa, enviar no final do mês. Qualquer dúvida eu estou à disposição.
A aula da semana que vem vai ser um pouco mais longa, então não deixa acumular a atividade. Beijo pra vocês.